Retomamos o capítulo 3, que trata de não pode haver felicidade sem virtude, ou seja, um dos nossos temas prediletos, falar de felicidade, que é algo que a gente necessita tanto saber conquistar, e ela caminha junto com a virtude, segundo Sêneca. Logo, esse primeiro parágrafo já é muito importante, ele vai colocar muitos elementos para a gente refletir. Vamos lá? Ele diz o seguinte: a virtude é aquele bem perfeito, que é o complemento de uma vida feliz. A única coisa imortal que pertence à mortalidade. Vejam só que coisa interessante. A virtude é a única coisa imortal que se manifesta na mortalidade. Ou seja, tudo mais pode ser perdido, tudo mais pode ser deixado para trás. Mas a justiça, a fraternidade, a bondade sempre existiram e sempre existirão. E, portanto, nós temos em nós alguma coisa eterna. E se temos em nós alguma coisa eterna, significa que alguma coisa de nós persistirá. Não pode ser tocada pelo tempo. Quanto mais virtuosos somos, mais tiramos nossa consciência da mortalidade para a imortalidade, que são atributos que a morte não pode tocar. Nunca tocou, nem nunca tocará. Nunca a morte poderá nada contra as virtudes humanas. Continuando, ele vai dizer: é o conhecimento dos outros e de si mesmo. É uma grandeza de espírito invencível, que não deve ser elevada ou descartada com boa ou má sorte. Ou seja, uma grandeza de espírito que não cede diante da boa ou da má sorte. Voltando atrás em alguns conhecimentos que a gente já adquiriu sobre a consciência humana, sabemos que a boa ou má sorte, em geral, estão associadas ao desejo e ao medo. Quando o desejo não é atingido ou quando o medo se apresenta, ainda assim essa grandeza de espírito do homem virtuoso não se abala. Ele sofre a dor, ele responde à dor como um ser humano sofre. Ele sofre a alegria, ele responde à alegria como um ser humano sofre. Como diz o Dhammapada, ele não se embriaga na vitória, nem se deixa arrasar pela derrota. Ou seja, em ambos os casos, ele mantém a sua disposição de ânimo digna, própria de um homem virtuoso. E isso é muito importante, né? Porque essas subidas e descidas da sorte acontecem muito frequentemente na vida de todos nós. Ele vai continuar falando: o homem virtuoso é sociável e gentil, livre, estável e destemido, contente em si mesmo, cheio de inesgotáveis delícias e é valorizado por si próprio. A verdade é que ele fala da virtude, né? A virtude nos torna sociáveis e gentis, livres, estáveis e destemidos. Ou seja, estáveis, ou seja, o mundo flutua, o mundo tem subidas e descidas e nós nos mantemos num patamar de serenidade, de paz, de apego à sua essência, que pertence ao mundo onde as coisas não são duais, onde as coisas não oscilam. Portanto, nos colocamos acima desse mundo de dualidade. Conquistamos paz, que é o atributo das coisas que são estáveis e serenas. A única verdadeira paz que se pode atingir no mundo, quando nos colocamos acima da dualidade do mundo. E a virtude nos conduz a isso. Contente em si mesma e cheia de inesgotáveis delícias. É valorizada por si própria. E aí ele vai falar do que é a perícia técnica e do que é ser um bom ser humano, um ser humano virtuoso, que são duas coisas diferentes. Pode-se ser um bom médico, um bom governador ou um bom gramático, sem ser um bom homem, de modo que todas as coisas externas sejam apenas acessórios, pois o assento da virtude é uma mente pura e santa. Vocês conseguem imaginar isso? Vocês sabem, por exemplo, que havia médicos trabalhando para a Gestapo do nazismo, trabalhando para tortura de judeus. Houve médicos trabalhando em diversas funções muito indignas ao longo da história. Poderiam ser tecnicamente muito perfeitos, mas humanamente desprezíveis. E assim também governadores que governavam tecnicamente bem, no sentido de promover todo o bem daquela cidade, porém sem nenhuma ética em relação aos seus vizinhos, ambicioso em relação aos seus vizinhos. Enfim, se um homem tem qualidades técnicas, mas não tem a virtude, ele não tem absolutamente nada, porque essas suas qualidades técnicas vão levá-lo em direção ao abismo e não em direção ao crescimento, à elevação da consciência humana
que é o nosso objetivo comum. Eu costumo dar um exemplo que já dei para vocês em capítulos passados, que se você tem um Porsche e eu tenho uma bicicleta, mas eu sei aonde eu quero chegar. Eu quero chegar a um objetivo humano e você não sabe onde você quer chegar. Você vai ficar dando voltas em volta do quarteirão com seu Porsche e eu com a minha bicicletinha vou pedalando e chegarei ao meu objetivo. Ou seja, não bastam os meios técnicos. O fundamental em qualquer coisa é os fins aos quais ela serve. Meramente meios técnicos podem servir a qualquer coisa. Então ele diz que qualquer desses ofícios tecnicamente bem executados é diferente de ser um bom homem. O ideal é que a técnica estivesse na mão de bons homens, para que ela possa ser bem empregada, para que ela pudesse se voltar a favor da humanidade. Tá certo? Continuando, ele vai dizer: consiste em uma congruência de ações que nunca podemos esperar enquanto estivermos distraídos por nossas paixões. Ou seja, uma congruência de ações que é a virtude. Tudo coerente, tudo que fazemos, pensamento, palavra e ação, tudo muito coerente, de acordo com princípios, de acordo com o nosso centro, que é a bondade, coerente com a nossa condição humana. E isso não pode ser obtido quando estamos dispersos, desatentos, atraídos pelos nossos desejos, pelas nossas curiosidades, pelas nossas paixões, sobretudo num momento histórico como esse, que somos tão dispersos. A concentração de todas as nossas energias numa única direção, que é a bondade, é fundamental e extremamente necessário. A gente precisa ter noção, gente, daquilo que Platão tanto fala, de que a ideia do bem é superior a qualquer outra ideia para o Estado e para o ser humano. A ideia do bem é um atributo da unidade, ou seja, do ser mais perfeito do universo, do objetivo para o qual todas as coisas caminham. Através da bondade, nós conseguimos nos elevar acima das circunstâncias. Se não temos a bondade, qualquer outra coisa vai ser duvidosa. Qualquer outra qualidade que nós possamos adquirir vai ser duvidosa. E através da concentração na bondade, conseguimos cada vez mais esculpir a nós mesmos como seres humanos bem acabados, como seres humanos cada vez mais perto do nosso ideal. Ou seja, desenvolver. Vocês já pararam para pensar? Eu faço esse exercício às vezes com os meus alunos. Imaginem uma situação bem fantasiosa. Você encontra um gênio da lâmpada e ele te concede apenas um desejo. O que você desejaria? Desejaria para o seu bem próprio algum desejo pessoal ou desejaria alguma coisa para a humanidade? Se você está canalizado no bem, não vai ter dúvidas. Se está canalizado em interesses pessoais, vai ter dúvidas. Uma oportunidade de fazer um único pedido, que tal que seja multiplicada por 1000 a bondade no coração dos homens? Seria um excelente pedido, não é isso? Porém, nós muitas vezes temos dúvidas. Será que eu não peço, sei lá, aquela viagem, aquela aparência, aquele dinheiro? Ou seja, nós estamos constantemente dispersos em relação aos nossos objetivos. A bondade muitas vezes não os guia. Continuando mais adiante, na página 17, ele vai falar: não é uma coisa indiferente, eu sei, se um homem se deita à vontade em uma cama ou atormentado em uma roda de tortura. Ainda assim, a primeira pode ser a pior das duas situações, se ele sofrer a segunda com honra e desfrutar da primeira com infâmia. Ou seja, você não pode dizer que estar deitado numa cama confortável é bom e estar numa roda de tortura é ruim, simplesmente por ela mesma. Se você está deitado numa cama depois de ter provocado dor a muitas pessoas, depois de ter feito sofrer a muitas pessoas, você está em péssimas condições. Se você está numa roda de tortura, perfeitamente em paz com a sua consciência, depois de ter cumprido com o seu dever, depois de ter sido coerente com a sua condição humana, ainda que haja o sofrimento, há um estado de paz de espírito que permite que você tenha uma tranquilidade e tenha até um estado de bem-estar superior ao outro que está confortavelmente numa cama com a sua consciência pesada de atrocidades. Portanto, não é bem o estado físico em que estamos. Tá? Então, leiam a respeito, por exemplo, de Boécio, que foi um filósofo que escreveu a sua obra submetido à tortura no calabouço, e a sua obra não denota nenhum tipo de sofrimento ou dor, mas mostra um homem coerente com a sua consciência.
Ou seja, na história já tivemos Giordano Bruno, a mesma coisa, já tivemos grandes filósofos que mostram isso. Nós temos o sono dos justos, ainda que as situações físicas não sejam as melhores, não sejam confortáveis. Enquanto que numa cama muito confortável, às vezes não conseguimos o sono dos justos. Não estamos em paz com a nossa consciência humana. Ele vai continuar nesse mesmo parágrafo dizendo: não é a matéria, mas a virtude que torna a ação boa ou má. E aquele que é conquistado em triunfo pode ser ainda maior do que o seu conquistador. Ou seja, houve uma guerra e essa pessoa, por uma condição qualquer de ter menor número de guerreiros, foi derrotado. Mas lutou com tanta honra que ele pode ser maior do que o vencedor. Se ele permanece nessa honra, se ele se mantém nessa honra, ainda diante da derrota. Lembrem que falei para vocês em algum capítulo passado, e agora a gente vai juntando as peças, né, das coisas que já ouvimos. Aqueles que não ouviram nos capítulos passados, lembrem que eles estão gravados na página. Nós falávamos que existem vários núcleos dentro da nossa consciência. As nossas paixões, o nosso orgulho, a nossa vaidade, os nossos ciúmes, os nossos preconceitos, em suma, nossos rancores, as nossas raivas. Todos esses são núcleos periféricos que de vez em quando a consciência se identifica. E existe um centro, que esse centro é bondade. Esse centro é a nossa verdadeira identidade. Sempre que agimos com a máxima bondade que podemos conceber, estamos agindo a partir do centro. E o que você fizer partindo do centro é uma ação boa, ainda que o resultado seja a derrota. E o que você fizer a partir de algum núcleo fora do centro é mal, ainda que a vitória seja a consequência. Quando temos uma vitória agindo a partir de um núcleo de consciência errado, a partir daquilo que não somos, reforçamos esse núcleo de consciência. Quando temos uma derrota, ainda que não seja aquilo que esperávamos como resultado, mas partindo do nosso centro, reforçamos o nosso centro, reforçamos a nossa dignidade e a nossa identidade. E viemos aqui para isso. O que denota se uma ação foi boa ou má não foi necessariamente o seu resultado, mas de onde ela partiu, que é exatamente o que ele diz aqui. Quando chegamos a valorizar nossa carne acima de nossa honestidade, estamos perdidos. Contava nas minhas palestras, talvez alguns de vocês lembrem desse exemplo, de uma história que li uma ocasião, que falava sobre os incas, que eles quase derrotados já, os espanhóis mandaram, Pizarro mandou para eles um embaixador para tentar negociar a rendição. E não conseguiu esse embaixador, não conseguiu nenhum negócio. E aí ele vira o Sapa Inca da época, que estava lá na resistência, e pergunta: por quê? Gostaria de responder, de ter resposta a uma curiosidade minha. Por que vocês não nos imitaram nas nossas técnicas de guerra? A primeira vez foi surpresa para vocês, mas a segunda, a terceira, vocês sabiam como nós agimos. Nós pegávamos, quando vocês saíam das cidades, atacávamos as cidades só com mulheres e crianças, dizimávamos todas as mulheres e crianças para poder abater o ânimo dos guerreiros, atacávamos plantações, dizimávamos o alimento. Por que vocês não começaram também a nos atacar na retaguarda, no meio da noite? Por que não começaram a fazer a mesma coisa? Por que se deixaram abater desse jeito? E aí esse governante inca teria dado uma resposta, segundo essa leitura que fiz, não sei se isso é histórico, é veraz ou é romanceado, mas de qualquer maneira é bem interessante. Ele teria dito o seguinte: nós incas só queremos a terra se for para permanecer de pé sobre ela. Para rastejar sobre a terra, nós preferimos deixar para vocês. Ou seja, os espanhóis tiveram uma vitória, mas como? Rastejando sobre a terra. E os incas tiveram uma derrota, como? De pé sobre a terra. É exatamente o que ele diz aqui. Quando chegamos a valorizar nossa carne acima de nossa honestidade, estamos perdidos. A essa altura, depois de séculos, todos estão mortos, os vencedores e os derrotados. Mas acontece que a essa altura, quem serve de exemplo, quem soma alguma coisa para a história, são os derrotados e não os vencedores. E isso é que nos mostra de fato quem venceu, quem se saiu melhor nessa empreitada, quem teve o melhor resultado. Porque a morte, depois de pouco tempo, atingirá a todos. Mas quem fez uma ação digna de um ser humano, esse se eterniza na história. Continuando bem mais abaixo nesse mesmo parágrafo, uma frase que começa da seguinte maneira: uma vida curta, a tristeza e a dor
são ascensões que não têm nenhum efeito sobre a virtude. Ou seja, temos uma vida curta, mas quanto tempo eu tiver, quanto eu tiver de dias pela frente, enquanto eu respirar, eu terei uma vida humana. Farei a prática da virtude. Viverei como é digno de um ser humano viver. Se vocês pararem para observar como a média da humanidade vive, desconsiderando na maior parte do seu tempo a virtude, talvez um homem que tenha 1 ano de vida e se mantenha virtuoso tenha mais vida do que aquele que tem 20, 30 anos de vida e não consegue ter 365 dias de virtude ao longo desses 30 anos. Portanto, a questão do tempo é toda muito relativa. Para um virtuoso, tenha ele o que tiver, boa ou má sorte, muito ou pouco tempo, quedas ou ascensões, nada disso afeta a virtude. Se alguma ascensão cobrar dele a sua virtude, ele não terá essa ascensão. Ele não troca nada pela sua natureza humana, pelo seu estado de bondade, de benevolência, como diria Confúcio. Ou seja, para ele, a prática da virtude é o maior dos bens. Isso é ser realmente um ser humano. Continuando, mais adiante, ele vai dizer: não é um corpo ou saúde desprezível, nem pobreza, infâmia ou escândalo que podem obscurecer as glórias da virtude. Mas um homem pode vê-la através de todas as contrariedades. Ou seja, por trás de qualquer contrariedade, um homem está derrotado, um homem está doente. Se ele é um homem virtuoso, você percebe por trás da contrariedade a dignidade dele, a dignidade com que enfrenta tudo aquilo. E aí ele continua dizendo o seguinte: e aquele que olha diligentemente para o estado de um homem perverso, verá o cancro em seu coração, através de todos os esplendores falsos e deslumbrantes de grandeza e fortuna. Ou seja, quem olha com um olhar mais profundo para aquele homem perverso, ainda que ele esteja na glória, vai ver que por trás daquela situação há um homem que está, como ele diz, com um cancro, com um câncer de caráter, um câncer de dignidade, um câncer da condição humana que o corrói completamente e o transforma quase que num bicho selvagem e sem nenhum escrúpulo. Aliás, são poucos os bichos que realmente nós poderíamos enquadrar nisso. Um tipo de bicho que só a condição humana é capaz de gerar. Uma razão poderosa equipando os vícios. Um animal não tem uma razão poderosa para equipar os seus instintos. Nós temos. Então, o pior dos animais se torna o ser humano quando é dominado pelos vícios. Na página seguinte, ele vai continuar um trecho muito interessante que ele diz o seguinte: se alguém pudesse realmente enxergar a mente de um homem bom, com uma ilustrada com virtude, a beleza e a majestade disso é uma dignidade, não tanto para ser pensada sem amor e veneração, um homem não se abençoaria com a visão de tal objeto, como se encontrasse um poder sobrenatural, um poder assim milagroso, que seja uma espécie de encanto sobre as almas daqueles que são verdadeiramente afetados por ele. Ou seja, se a gente pudesse ver a beleza e a majestade da alma de um homem virtuoso, se pudéssemos perceber isso e ser sensíveis a isso, nós perceberíamos que não há nada que fosse mais desejável para nós do que isso. Percebam que nós somos tão superficiais que às vezes perdemos a intuição da bondade e da dignidade humana. Olhamos para as pessoas tão superficialmente. É uma recomendação que muitas vezes falo em sala de aula. Quando temos um contato com uma pessoa, normalmente a primeira impressão é muito intuitiva, é de segundos. Você tem aquela primeira impressão, aquele primeiro impacto. Aí, em seguida, segundos depois, a mente vem e vem com todos os seus preconceitos, com todos os seus estereótipos e vai te dizer, não, olha, ele se veste bem, então ele tem dinheiro. Então, se ele tem dinheiro, ele é uma pessoa importante. Então, ele é importante para mim, pode me trazer alguma coisa. E destrói essa sua primeira percepção. A mente vem com um monte de moldes prontos e destrói essa primeira percepção. Se você for capaz de guardar essa primeira percepção, você vai ver que muitas vezes a vida dá uma volta no teu conhecimento daquela pessoa e você volta àquele ponto. A primeira impressão de que é uma pessoa não muito confiável, uma primeira impressão de que se trata de uma pessoa muito boa. Essa sensibilidade nós muitas vezes perdemos, de olhar através dos olhos de alguém e ver bondade, ver dignidade, ver respeito, ver um estado de alma puro, limpo, em paz. Se nós tivéssemos essa percepção,
teríamos também uma valorização desse tipo de caráter, desse tipo de alma, e veríamos que nada é superior a isso. Continuando, ele vai dizer: há uma graça e autoridade tão maravilhosas nisso que até mesmo o pior dos homens a aprovaria e se estabeleceria para a reputação de ser considerado virtuoso. Eles realmente desejam os frutos e os lucros da maldade, mas eles odeiam e se envergonham por ser responsabilizados por ele. Então, o pior dos homens, ele considera a virtude como uma fama que ele gostaria de ter. Da mesma maneira que ele ama praticar todo tipo de iniquidade, ele adoraria fazer isso mantendo uma aparência de virtude. Porque ele reconhece que a aparência da virtude é a melhor coisa que se pode ter. Ainda o mais degenerado dos homens tem uma noção do valor que a virtude tem. Tão poderosa ela é e tão preciosa é na vida humana. Continuando mais adiante, ele vai dizer: aquele que rouba na estrada prefere encontrar seu botim a tomá-lo à força. Ou seja, se ele pudesse encontrar o seu produto de roubo fácil, ele preferiria do que ter que roubar. Pergunte a qualquer um dos que vivem da rapina, da fraude, da opressão, se não prefeririam desfrutar de uma fortuna obtida honestamente, e suas consciências não permitirão que neguem. Os homens são cruéis apenas para provar sua vilania, pois ao mesmo tempo que a cometem, eles a condenam. Ou seja, aquele que está roubando, se pudesse obter essa mesma riqueza honestamente, se ele tivesse condições de fazer isso, ele preferiria. Eu teria a mesma fortuna sem a preocupação, o peso na consciência, o medo, a insegurança de saber que é um homem que cometeu um mal. Ou seja, mesmo os mais degenerados dos homens prefeririam ser virtuosos se pudessem dessa maneira atingir os seus interesses. Tamanho é o valor da virtude. Aqui mais adiante, na próxima página, na página 19, ele vai dizer, falando da virtude: ela transforma como fogo todas as coisas em si mesmas. Nossas ações e nossas amizades são tingidas com ela, e tudo o que toca se torna amável. Ou seja, a virtude ela de uma tal maneira que tudo aquilo com o qual nós fazemos interface, tudo aquilo que tocamos, beneficiamos. Ou seja, deixamos o mundo melhor do que aquele que encontramos. Dizem que os pitagóricos, em Crotona, que eles, quando andavam pela cidade, pelo estado que as pessoas ficavam de bem-estar, de bom humor, de consciência elevada, as pessoas poderiam dizer: por aqui passou um pitagórico. Porque por onde ele passava, tudo ficava um pouco melhor do que estava antes. O rastro humano é assim. Nós sabemos que por aqui passou um ser humano, pelo estado do mundo que ele deixa atrás de si. Ou seja, é a virtude que, ao tocar todas as coisas, tem um poder mágico de transmutá-las para melhor. Continuando, ele vai dizer: aquilo que é frágil e mortal aparece e some, cresce, deteriora-se e varia sua aparência. Mas o estado de coisas divinas é sempre o mesmo, e assim é a virtude. Deixe o problema ser como for. Pode ser o problema mais grave do mundo. Ela é sempre eterna, ela não aparece e se deteriora. Ela não é uma fortuna que eu tenho hoje e amanhã pode virar pó. Ela não é uma fama que eu tenho hoje e semana que vem posso ser absolutamente anônimo. Ela não é nada disso. Ele é um estado que ninguém é capaz de tomar de você, nem a morte. Continuando, mais adiante, ele vai dizer: a virtude é sempre a mesma, tanto no homem rico como no homem pobre, em um homem doente como em um homem são, em um forte como em um fraco. A virtude dos sitiados é tão grande quanto a dos sitiantes, talvez até maior. Como eu falei para vocês, não importa que você esteja numa situação desfavorável ou favorável, se você tem virtude, você tem a virtude. E isso te torna uma pessoa talvez mais respeitável do que o lado oposto que está em vantagem nesse momento. Existem algumas virtudes, eu confesso, que não podem faltar a um homem bom. Mesmo assim, ele preferiria não ter nenhuma oportunidade de usá-las. Isso aqui é bem interessante. Por exemplo, a coragem. Um homem bom não pode deixar de ter coragem, mas ele preferiria nunca ter necessidade de usá-la. Ou seja, que a sua cidade nunca fosse atingida por algum malefício, que a sua casa nunca fosse atingida por um malfeitor. Ele preferiria nunca ter a oportunidade de usá-la,
mas ele tem a coragem. Dizem, por exemplo, que um herói pode ser uma pessoa que passe a sua vida inteira absolutamente anônima, se não acontecer nenhum fato histórico que venha dar a ele a oportunidade de mostrar o seu heroísmo. Ou seja, pode ter havido muitos heróis na história que levaram uma vida absolutamente pacífica porque não houve oportunidade de mostrarem as suas qualidades. Mas são aqueles que, quando a oportunidade se apresenta, eles mostram a sua grandeza, a sua coragem e a sua capacidade de resposta à adversidade. Porém, eles prefeririam nunca ter usado essa virtude. Prefeririam que nenhum mal tivesse acontecido. A simples aventura de ser bom já é generosa, e a mera proposta de um percurso de vida respeitável está além da capacidade e da fragilidade humana de realizar. Ou seja, a simples aventura de ser bom e a mera proposta de um percurso de vida respeitável já é maravilhosa, já ilumina a nossa vida. Tem um exemplo que eu gosto bastante que diz o seguinte: perdão. Imagine que você não gosta do sol. Você mantém a sua porta e janelas fechadas, você não quer saber do nenhum raio de sol. Você rejeita totalmente o sol. Um belo dia você percebe que aquilo é uma loucura, que não tem sentido, que você precisa do sol. E resolve abrir as suas portas e janelas. A distância que você tinha do sol, com as portas e janelas fechadas e com as portas e janelas abertas, é exatamente a mesma. Mas só a tua disposição de se colocar em contato com ele já te ilumina onde você está, entende? A minha disposição de me colocar em contato com a virtude, ou seja, ter aberto as portas e janelas para ela já me ilumina e muda a minha vida onde eu estou, ainda que ainda não tenha dado nem sequer um passo na direção dela. Ou seja, a proposição, a proposta de um percurso de vida respeitável já é digna e já nos traz uma grande felicidade. Mais adiante, no finalzinho dessa página, ele vai dizer: o que eu faço deve ser feito por consciência e não por ostentação. Aquela virtude para obter méritos, né? Isso não é virtude. Para mostrar como eu sou bonzinho, para ganhar pontos no Crede Karma, não é isso? Isso não é virtude. Comerei e beberei não para satisfazer meu paladar, ou apenas para me encher e esvaziar, mas para satisfazer a minha natureza. Ou seja, aquele que procura entender a natureza do seu corpo e satisfazê-lo dignamente, não comete excessos nem para um lado nem para o outro. Né? Serei alegre com meus amigos, brando e dócil com meus inimigos. Impedirei um pedido honesto se o puder prever, e eu concederei sem que seja necessário o pedido. Olharei para o mundo inteiro como meu país, e para os deuses, tanto como testemunhas quanto como juízes de minhas palavras e atos. Muito bonito isso, né? Ou seja, ele não pede que os deuses o favoreçam. Lembrem que isso, nesse momento, Roma é uma cultura politeísta, portanto ele fala de deuses. Ele não pede que esses deuses o favoreçam. Pede que esses deuses o julguem, se for necessário que ele seja julgado. Diz que havia uma oração, ainda voltando aos Incas, que eu acho muito interessante, a gente nunca vai saber se essas coisas são reais, se são históricas, ou se são um romance que se fez sobre isso, mas de qualquer maneira eu acho muito bonito. Diz que quando se partia para a batalha, que os Incas pediam que o braço dos deuses estivesse a favor dos justos, e não necessariamente deles. Se os justos fossem os outros, era muito melhor para eles serem derrotados pela justiça do que serem vencedores com a injustiça. Imaginem vocês que coragem. Fazer uma oração pedindo que numa disputa sua com alguém, que seja vitorioso o justo e não necessariamente você. Que é melhor que você seja derrotado pela justiça do que vitorioso com a injustiça. Isso é muito do que ele está falando aqui. Viverei e morrerei com este testemunho de que amei os bons estudos e uma boa consciência, que nunca invadi a liberdade de outro homem e que eu preservei minha própria liberdade. Ou seja, não sou fruto das influências do meio, não sou um joguete no meio das influências do meio, sou guiado totalmente pela minha virtude. Governarei minha vida e meus pensamentos como se o mundo inteiro pudessem ver a primeira e ler o outro. Pois o que significa fazer de algo um segredo para meu próximo, quando para Deus, que é o esquadrinhador de nosso coração, todas as nossas privacidades estão abertas. Ou seja, é uma loucura achar que eu escondo as minhas intenções de alguém.
quando, na verdade, nós somos transparentes para esses seres que estão acima de nós. E muitas vezes até para as pessoas à nossa volta também. Percebem mais as nossas intenções do que os nossos atos. Ou seja, isso é uma declaração de intenções de um homem virtuoso. Leiam e releiam esse parágrafo, porque é uma declaração do que ele pretende fazer ao longo da sua vida. Uma declaração de intenções de um homem justo, nobre e bom. Vale muito a pena percebê-la com detalhes. Mais adiante, no próximo parágrafo, ele vai dizer o seguinte: se foi um conforto tão grande para nós passar da sujeição da nossa infância a um estado de liberdade e ação, ou seja, quando éramos pequenos, estávamos sujeitos à vontade dos pais, não tínhamos liberdade. E depois conquistamos a liberdade de ação. Né? Se foi um conforto tão grande para nós passar da sujeição da nossa infância a um estado de liberdade e ação, quão maior será quando nos livrarmos da leviandade infantil de nossas mentes e nos colocarmos entre os filósofos. Já ultrapassamos a nossa minoridade, é verdade, mas não as nossas indiscrições. E o que é ainda pior, temos a autoridade dos experientes e a fraqueza das crianças. Ou seja, conquistamos uma liberdade e não sabemos usá-la. E a liberdade sem responsabilidade é uma das piores coisas que podemos ter. Ou seja, da mesma maneira que a passagem da infância para a idade adulta nos libertou de um determinado domínio dos pais, quando passarmos da ignorância para a sabedoria, da ação comum para a virtude, estaremos duplamente libertos, porque aí não seríamos mais escravos dos nossos instintos, dos nossos impulsos, mas totalmente governados pelas virtudes. E isso é ser realmente livre. Mais adiante, na outra página, na página 21, ele vai dizer: aquilo que é certo não deve ser avaliado por quantidade, número ou tempo. Uma vida de um só dia pode ser tão honesta quanto uma vida de 100 anos. Chamo novamente a atenção a isso. Às vezes uma pessoa que tem uma idade um pouco mais avançada diz: não dá para eu fazer mais nada. Olha, eu prefiro uma pessoa virtuosa que tenha, sei lá, 70, 80 anos, que ela tenha 10 anos pela frente, que ela tenha 5 anos pela frente virtuoso, do que às vezes um jovem que tem 40, 50 anos pela frente e não tem nenhuma disposição para a virtude. Alguém virtuoso, em 1 ano, em 2 anos, faz muito mais do que o outro em 20, 30, 40 anos, se não tem a disposição para a virtude. O tempo não é uma coisa tão matemática quanto nós imaginamos. O tempo depende muito de como nós o preenchemos. Portanto, cuidado no seu critério para julgar que tem ou não tem tempo, o que é ou que não é um jovem. Um jovem é aquele que ainda tem condições de estabelecer mudanças positivas no mundo. Se você tem essa condição, você é esse jovem. Mas, ainda assim, a virtude em um homem pode ter um campo maior para se revelar do que em outro. Ou seja, ainda que o homem tenha muito pouco tempo, a virtude pode ter um campo maior para se revelar do que em outro. Um homem, talvez, pode estar em uma posição para administrar cidades e reinos, para conceber boas leis, criar amizades e exercer funções benéficas para a humanidade. Ou seja, um homem virtuoso pode estar numa posição de destaque, ou pode não estar, pode estar numa posição muito humilde. Em ambos os casos, a sua existência é de um grande proveito para a humanidade. Seja lá qual for a sua natureza, seja lá qual for o ofício que ele desempenhe. Pois a virtude está aberta a todos, tanto para os servos e exilados como para os príncipes. É proveitosa para o mundo e para si mesma, em todas as distâncias e em todas as condições. E não há dificuldade que possa desculpar um homem de exercê-la. E só pode ser encontrada em um homem sábio, embora possa haver algumas semelhanças tênues dela nas pessoas comuns. Ou seja, quanto mais buscamos a sabedoria, ou seja, aplicando a virtude na nossa vida, vamos percebendo os seus resultados, vamos assimilando cada vez mais experiências positivas, atuamos com sabedoria. Quanto mais nós atuamos com sabedoria, mais podemos exercer as virtudes puras na sua verdadeira natureza. Quando ainda não temos tantas virtudes, imitamos essas virtudes puras, que já é um mérito, mas ainda estamos longe de chegar à perfeição. Bem mais adiante, no final desse parágrafo, ele vai dizer: a virtude é livre e infatigável, e acompanhada de concórdia e graça, ao passo que o prazer é mesquinho, servil, transitório, cansativo, doentio, e mal sobrevive ao saboreá-lo.
Faz bem para o estômago e não para o homem. É somente a felicidade dos brutos. Vejam bem, não se trata de que você não possa ter prazer, mas você não pode ser escravo dele, de tal maneira que você fuja das suas virtudes para correr atrás dos seus prazeres. Existe um filósofo do século passado, Nilakanta Srihan, que ele dizia: eu caminho retamente por uma estrada. Se faz uma brisa suave, eu me delicio com a brisa suave. Se faz um calor causticante, eu sofro com calor causticante. Mas nenhum nem outro me tiram do meu caminho, da minha estrada. Se você tem um caminho virtuoso, de retidão, se é para sofrer, você sofre. Se é para sentir prazer, você sente. Isso não tem nada de mal, contanto que nenhum dos dois te arraste para fora do teu caminho. Exatamente o que ele está dizendo aqui. Viver escravo de prazeres, esse é um homem bruto, esse é um homem sem nenhuma condição humana esmerada. Quem não sabe que os tolos gostam de seus prazeres e que existe uma grande variedade de entretenimentos com perversidade, ou seja, existem muitos vícios, muitas doenças psicológicas que causam prazer àqueles que a cometem. Vocês já devem ter ouvido falar que Átila, rei dos Hunos, se divertia jogando as crianças dos inimigos em covil de lobos e ficando lá em cima assistindo o espetáculo. Muita gente, dentro de campos de concentração, assistia o que era feito com as vítimas e ficava bem com aquilo, chegava a sentir até algum prazer. Ou seja, a morbidez, a doença, também pode gerar prazer. Isso é um psicopata, sente algum prazer naquilo que faz. É perigosíssimo quando queremos prazer a qualquer preço. Ele pode nos cobrar um preço caro demais. Quando queremos a virtude, essa sempre nos dará o melhor preço, a melhor condição de vida. Agora, o prazer pode ser caro demais. Mais adiante, no segundo parágrafo, nem devemos nos avaliar por um dia ou uma hora ou qualquer ação única, mas por todo o trabalho da mente. Ou seja, fiz uma ação virtuosa hoje, como eu sou bom. Não é bem isso, tá bom, você fez uma ação virtuosa. Isso é bom, isso é positivo, conta positivamente. Mas o estado que você mantém a sua mente é que garante que você terá outras ações virtuosas, que você é uma pessoa propensa a ações virtuosas, porque tudo nasce no seu estado mental. Um razoável controle mental, um razoável estado de concentração, onde você se concentre em formas mentais elevadas, concentre-se no seu atributo da sua essência, que é a bondade, ou seja, que busque o seu centro, de onde emana a bondade, que você mantenha a mente nessa frequência, nessa vibração, você vai perceber que você tem a virtude em potência, que quando se apresentar a circunstância, a virtude sempre surgirá. E isso tem mais valor do que um ato isolado. Não vamos sair contando atos isolados para convencer a nós mesmos que somos bonzinhos. O estado na nossa mente mostra se somos ou não pessoas virtuosas. Bem mais embaixo, nesse mesmo parágrafo, no final da página, aquele que é sábio se deleitará até mesmo com uma opinião desfavorável, que é bem recebida. Ou seja, se há uma crítica para ele, uma crítica que ele percebe que é real, que pode fazê-lo crescer, ele sentirá satisfação com isso, que é o tipo de prazer próprio do homem virtuoso. O prazer do homem virtuoso é tudo aquilo que pode ajudá-lo a crescer, a servir melhor, a ser mais virtuoso ainda. É ostentação e não virtude quando o homem deseja que suas boas ações sejam publicadas. E não é suficiente ser justo onde há honra a ser recuperada, mas permanecer assim, desafiando a infâmia e o perigo. Ou seja, só num momento onde você tem que publicar as suas boas ações ou recuperar a sua honra, isso é um momento, não é uma vida virtuosa. A vida virtuosa é aquela em que você se mantém num estado mental de virtude, preparado para ser virtuoso a qualquer momento. Esse momento eu tenho que ser bom para recuperar a minha honra. Você está fazendo uma campanha de publicidade própria, e não propriamente uma ação virtuosa. Esse momento eu quero que pensem tal coisa de mim. Mais uma vez, campanha de marketing pessoal, e não realmente uma ação virtuosa. Ação virtuosa é uma intenção de benevolência, de bondade que permanece com você o tempo todo. Na página seguinte, lá pelo meio desse primeiro parágrafo, tem o seguinte: já se passou muito tempo desde que Demócrito foi tomado por um louco, e antes que Sócrates tivesse qualquer admiração no mundo.
Quanto tempo demorou para que Catão pudesse ser compreendido? Não, ele foi afrontado, desprezado e rejeitado. E as pessoas nunca souberam de seu valor até que o perderam. Ou seja, muitas vezes o homem bom, virtuoso, não vai ter o reconhecimento público, só depois, pós-morte. Muitas vezes o reconhecimento de um homem bom só vem quando nós o perdemos. E vocês sabem que a consciência nasce por contraste. Contraste entre o vermelho e o azul, por exemplo, eu percebo os dois. Se o universo inteiro fosse azul, eu não perceberia o azul. Contraste entre o som e o silêncio, eu percebo o som, ou entre dois sons. No contraste nasce a consciência. Então, muitas vezes, um homem é bom e virtuoso a vida inteira, e os seus contemporâneos não dão nenhum valor. A posteridade, que comparando ele com os demais, vai perceber o quanto ele era grandioso, o quanto ele era bom. Mais adiante, nesse mesmo parágrafo, bem, como o corpo deve ser contido na descida e forçado para a subida, existem algumas virtudes que exigem as rédeas e outras as esporas. Em liberalidade, temperança, gentileza de natureza, devemos nos controlar pelo medo de cair. Mas em paciência, resolução e perseverança, onde devemos subir a colina, precisamos de encorajamento. Ou seja, em relação a certas virtudes, você precisa de freio, de contenção. Por exemplo, como ele fala aqui, se eu sou uma pessoa muito gentil, muito liberal, muito temperante, mas o outro se excede a ponto de entrar num comportamento criminoso, eu não posso ser cada vez mais liberal, cada vez mais temperante. Tem uma hora que eu tenho que frear a virtude, essa virtude, e aplicar a justiça, que é uma outra virtude. Portanto, tem certas virtudes que eu tenho que freá-las. Elas não podem se tornar não podem ir tão longe que se tornem permissivas. Portanto, tem um limite para a temperança, para a gentileza, até aqui. Quando o outro passa dos limites, aí você substitui, aí vem a justiça. Agora, tem outras virtudes que quanto mais você empurrá-las para frente, melhor fica, mais elas te levam para o alto da colina, que é o que ele vai falar aqui. Por exemplo, a paciência, a resolução e a perseverança. Quanto mais você tem, melhor. Não tem limites, e essas devem ser empurradas, enquanto as outras devem ser freadas. Ou seja, até para lidar com as virtudes, você necessita de uma certa sabedoria, para não ter excesso num caso nem carência no outro. Mas adiante, lá no final da página, ele vai dizer: é a virtude por si só que nos eleva acima de tristezas, esperanças, medos e probabilidades. Não precisamos esperar nada, já temos. Quem tem uma virtude tem tudo, não precisa ter nenhuma expectativa. É feliz e realizado aqui e agora. A felicidade está sob os seus pés. E nos torna não apenas pacientes, mas dispostos, sabendo que tudo o que sofremos está de acordo com os desígnios do céu. Ou seja, confia na natureza e confia que tudo aquilo que lhe acontece obedece a um propósito, que não existe caos, que o universo é cosmos, que ainda que você não entenda naquele momento o propósito do que está vivendo, você, num determinado momento, chegará a essa conclusão. Se confia na vida e flui segundo aquilo que ela propõe. Eu sei que isso, em determinados momentos, é tremendamente difícil. Por quê? Porque carregamos, quando algo muito delicado, muito duro nos acontece, a gente não simplesmente flui junto com a vida, a gente arrasta conosco o nosso pacote de revoltas, de sentimentos de injustiça, de sentimentos de ingratidão, enfim, saímos carregando essa carga conosco. Eu uma vez ouvi um exemplo que eu achei muito interessante. Eu espero que faça sentido para vocês. Para mim fez muito. Disse que, imaginem um homem que está carregando uma pesada mala. E ele entra num trem, senta-se no trem, mas não coloca a mala no chão. Fica com a mala sobre a sua cabeça. Ele acha que não cabe ao trem carregar a mala, mas a ele. Isso seria uma loucura, uma estupidez. Se ele entra no trem e se entrega ao curso que o trem vai dar à vida dele, evidentemente ele entrega também ao trem todos os pesos que ele traz. Quando nós nos entregamos à natureza e ao curso que ela dá à nossa vida, nós entregamos à natureza também o peso de todas as experiências passadas, e ela as carrega e não nós. Ela é encarregada de julgar e favorecer ou desfavorecer quem quer que seja, esse é o problema dela, não nosso. Colocamos a mala no chão, a natureza carrega essa mala. E nós simplesmente olhamos para frente e fluímos como ela nos favorece fluir, na direção que ela nos indica. Aquele que é dominado pelo prazer, um inimigo tão desprezível e fraco, o que será dele quando vier a enfrentar os perigos,
as necessidades, os tormentos, a morte e a dissolução da própria natureza. Se ele é fraco diante de um prato de comida, imagina quando vier a perda de um ente querido, ou a proximidade da própria morte, ou uma dor profunda de uma doença séria. Imagine como essa pessoa terá condições de responder a essas necessidades. Portanto, é importante que, como todo soldado que treina em tempo de paz, a gente treine a nossa resistência em situações pequenas e comuns. Treine a nossa dignidade e o nosso controle dos nossos vícios e das nossas debilidades nas pequenas situações da vida, para que as grandes não nos surpreendam incapazes de suportá-las. Riqueza, honra e favorecimento podem cair sobre um homem por acaso. Não, eles podem ser lançados sobre ele sem sequer cuidar deles, mas a virtude é um trabalho industrioso e laborioso. Ou seja, pode acontecer de você tirar na loteria esportiva, é bem raro, mas pode acontecer. Ou pode acontecer que você, por alguma razão, receba uma herança ou receba um cargo do qual você não era muito digno. Essas coisas podem cair na sua cabeça sem mérito, mas a virtude não. Você não vai se tornar virtuoso por sorte, vai se tornar por esforço e determinação férrea em ser virtuoso, respondendo a todas as circunstâncias da vida. Cada vez que surge diante de você a oportunidade de uma decisão, optar sempre pela opção virtuosa, desde as pequenas coisas no dia a dia até as grandes coisas que surgirão na sua vida. Toda vez que há uma oportunidade de tomar uma decisão, até aquelas mais simples, no plano mental, que você opte pela alternativa mais virtuosa. E assim você vai construindo e solidificando a virtude em si próprio. Certamente vale a pena comprar aquele bem que traz consigo todos os outros. Ou seja, se temos que nos empenhar nosso esforço para alguma coisa, que seja aquele bem que vale mais do que qualquer outro. Um bom homem é feliz consigo mesmo e independentemente de seu destino. Gentil com seu amigo, temperante com seu inimigo, religiosamente justo, infatigavelmente laborioso. E ele cumpre todos os deveres com constância e congruência de ações. Ou seja, é coerente, é íntegro e distribui o melhor de si por onde passa. Portanto, é feliz, independente de ter um destino que lhe traga grandes projeções ou grandes fortunas, ou ter um destino que o mantenha humilde ou até mesmo desfavorecido pela sorte. Ele é feliz porque ele não abre mão da sua maneira de interagir com o mundo. Isso é basicamente o que hoje temos. Um apanhado muito bonito sobre a virtude, né? Um apanhado riquíssimo sobre o que é a virtude e o que ela nos concede na vida. E o objetivo dele é nos convencer de que não existe nada que valha mais o nosso esforço do que a aquisição dessa virtude. Eu espero que isso gere para vocês uma boa reflexão, que possa ser seguida de uma opção prática, de sempre escolher em favor da opção mais virtuosa na minha vida.